Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar a nossa quinta lição. Bem, ontem eu tive um problema com o cabo do microfone. Eu tive que usar o som da câmera. A câmera fica distante, né? Então o som fica bem baixinho e vaza todo o barulho ambiente, né? Bem, mas não esqueça no final de se inscrever, quem não é inscrito, e compartilhar. Deixar o seu like e fazer um comentário, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quinta. A circuncisão. Leia Êxodo 4, 18 a 31. Como entender essa história estranha? O que aprendemos com ela? Veja bem, existem muitas contradições. Mas o que acontece na história é que Deus procurou ou tenta matar Moisés. Lembra que ontem falamos que Deus chamou Moisés, agora vai querer matá-lo? Essa última parte da história mostra algo que às vezes a gente não quer olhar quando vê ou quando para de estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque é gostoso estudar a Bíblia e olhar a graça de Deus, olhar a misericórdia de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, a ressurreição com a promessa de vida eterna, e estudar principalmente as profecias de Daniel e Apocalipse. Todos esses elementos são fantásticos, aliás, importantíssimos. Afinal de contas, a ressurreição de Cristo é o que faz com que a nossa esperança se solidifique, seja bastante sólida para aguentar os embates desse mundo. Mas tem uma parte da Bíblia que é como um espelho que mostra o quão sujos, o quão impertinentes somos com o pecado que se manifesta em nós. E nenhum de nós gosta de se olhar no espelho para o seu próprio pecado. Essa última parte da lição da semana, aparentemente grotesca na história de Moisés, de Deus tentando matá-lo. Na realidade, não é porque Deus queria matar Moisés, mas é porque Deus precisa mostrar a Moisés que existem coisas importantes nessa relação. E talvez a principal delas, se não for a principal, é a fidelidade. Quando Deus se manifesta naquelas circunstâncias e a esposa de Moisés faz a circuncisão no próprio filho de Moisés, então ela mostra o que Moisés deveria ter feito. Moisés era responsável por ensinar sua família e ensinar as coisas que Deus havia de maneira bastante providencial entregue a Moisés na época em que ele estava no Egito, quando foi educado por sua mãe, por seu pai, que foi retirado do rio, naquele período em que ele foi formado pelos seus próprios pais e depois estudou com as melhores escolas dos faraós. Mas Moisés se esqueceu disso. E agora Deus aparece para mostrar que isso é importante, porque afinal de contas Moisés está sendo chamado para ser um líder do povo e ele vai ser a referência desse povo. Como ele pode ser a referência sendo descuidado e negligente com aquilo que está na base da aliança com Deus, que é a obediência, a resposta de obediência à graça de Deus? Eu vejo Moisés como líder de Deus e diante do povo de Israel representar a Deus. Isso só mostra que Deus cumpre sua parte na aliança. Mas Ele espera que a nossa parte também seja cumprida. É interessante que a nossa parte é resposta, não é
a causa. Ou seja, Deus cumpre a sua parte na aliança, fazendo o que nós não podemos fazer, manifestando a sua graça e nos salvando do pecado. Mas Deus espera que a resposta de quem foi salvo do pecado seja não voltar mais a pecar, não ser um pecadeiro, e se manter em comunhão com Deus, ou seja, estar com Deus e responder a partir do poder que Deus nos concede em obediência aos seus preceitos. Pense comigo, Deus leva mais a sério a fidelidade, a aliança, do que a prontidão ministerial. A missão sem consagração é muito perigosa. O que esse texto nos traz como referência do autor, afinal de contas, esse é o pensamento do autor na lição dessa semana. Quando a gente olha o que ele coloca nesse pensamento como referência importante, preste atenção de novo. Deus leva mais a sério a fidelidade, a aliança, do que a prontidão ministerial. Ou seja, mais do que a disposição de Moisés, a fidelidade era a grande questão. Mais do que ir para o Egito, ser fiel a Deus, que ele vai representar, era muito mais importante. E é neste sentido é que Deus pede a circuncisão. A circuncisão não era um ato ritualístico de Moisés. A circuncisão era uma demonstração de que eu aceito Deus, assim como no batismo. Essa é a expressão máxima no sentido da resposta daquilo que Deus pretende conosco, de que eu realmente entenda que qualquer coisa que Deus me peça é porque realmente é muito importante. Ou seja, ir para a missão e a consagração não acontecer, há um perigo eminente nesse processo. Bem, então não perca a lição do estudo adicional de sexta-feira. Tem muitas perguntas para responder, tá bom? Então, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, deixar o seu like. E até amanhã, se Deus permitir.